Um homem, sem exército, sem armadura. Mas Deus usa o simples para fazer o impossível. Um homem escolhido, uma fé irredutível. E você, o que tem nas mãos? No vasto cenário das Escrituras, onde grandes nomes brilham como estrelas, Moisés, Davi, Elias, existe um personagem que surge como um relâmpago, rápido, poderoso e quase silencioso. Seu nome é Shamgar, um homem de poucas palavras registradas, mas de um feito que ecoa pela eternidade. Em apenas um único versículo, a Bíblia o descreve como aquele que feriu 600 filisteus com uma aguilhada de bois, uma ferramenta agrícola, não uma arma de guerra. E o mais impressionante, salvou Israel. Depois dele foi Shamgar, filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 3, versículo 31. Pouco sabemos sobre sua origem, sua família ou até mesmo sua tribo. Ele entra na narrativa como uma flecha lançada por Deus, sem anúncio, sem explicação, somente com ação. Isso já nos ensina algo profundo. Nem todo herói precisa de palco. Alguns apenas precisam obedecer. O livro de Juízes, onde encontramos essa história, é um retrato de um tempo turbulento em Israel. Um período marcado por altos e baixos espirituais, por opressões estrangeiras e por juízes que Deus levantava em tempos de crise. Entre nomes como Gideão, Débora e Sansão, Shamgar parece um sussurro, mas um sussurro que carrega o peso de um trovão divino. E é aí que nossa história começa. Com um nome esquecido, um instrumento comum e uma fé extraordinária. Porque às vezes os maiores milagres não vêm das mãos mais famosas, mas sim das mãos dispostas. Para entender o impacto da ação de Shamgar, é essencial mergulhar no cenário histórico onde ele viveu. O livro de Juízes retrata uma época em que Israel ainda estava tentando se firmar como nação. Não havia rei, não havia exército regular. Cada tribo cuidava de si, e o povo frequentemente se distanciava de Deus, caindo na idolatria. Como consequência, sofria opressão de povos inimigos. Era um ciclo: pecado, sofrimento, arrependimento e livramento. Nesse ciclo, Deus levantava os chamados juízes, homens e mulheres que libertavam Israel em momentos críticos. Quando lemos Juízes capítulo 3, vemos que Shamgar surge depois da morte de Ehud, o juiz anterior que havia derrotado o rei moabita Eglon. Após sua morte, mais uma vez, Israel se viu vulnerável, e um novo inimigo se levantou: os filisteus. Mas quem eram os filisteus? Segundo estudiosos como Trudy Doughton e Avraham Malamat, os filisteus eram um povo do mar, originários provavelmente da região do mar Egeu. Eles migraram para a costa sudoeste de Canaã por volta do século XII a.C. e estabeleceram uma confederação de 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gat e Ekron.
Suas cidades eram bem fortificadas, e eles dominavam a metalurgia do ferro, o que lhes dava uma vantagem militar significativa sobre os israelitas, que ainda usavam principalmente ferramentas de bronze e pedra. Os filisteus eram conhecidos por sua brutalidade em combate e pela opressão sistemática das comunidades vizinhas. Eles buscavam dominação econômica e territorial. Para Israel, isso significava perder liberdade, colheitas, ferramentas e, às vezes, até suas próprias famílias. Enquanto os filisteus tinham exércitos organizados e tecnologia avançada, os israelitas viviam basicamente como agricultores, pastores e trabalhadores simples. A arqueologia confirma que, nesta época, a maioria dos vilarejos israelitas sequer possuía armas formais. De fato, conforme 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, não havia nem mesmo ferreiros em Israel. Não se achava ferreiro algum em toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam para que os hebreus não façam espada ou lança. Ou seja, o povo estava em desvantagem total. Em meio a essa realidade, Deus levanta um homem armado apenas com uma aguilhada, um instrumento comum, para fazer algo inimaginável. É neste cenário de vulnerabilidade nacional, domínio estrangeiro e crise espiritual que surge Shamgar, filho de Anate. Um nome quase anônimo, mas que se tornaria um símbolo da intervenção divina inesperada. De acordo com o historiador Kenneth Kitchen, especialista em Antigo Oriente Médio, os relatos de Juízes refletem com precisão a instabilidade tribal da região e o modo como líderes carismáticos surgiam como solução imediata para crises locais. Shamgar não era um rei, nem um sacerdote. Era aparentemente um homem comum, mas usado por Deus de forma sobrenatural. E é exatamente isso que torna sua história tão fascinante, porque o Deus que agiu no tempo de Shamgar ainda age hoje. E o que ele procura não são guerreiros armados, mas corações dispostos. Se essa história está tocando você, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Vamos continuar juntos nesta jornada, porque o melhor ainda está por vir. Nos bastidores da história bíblica, alguns nomes surgem como mistérios. Shamgar é um desses nomes, mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, em Juízes capítulo 3, versículo 31, e Juízes capítulo 5, versículo 6. Ele parece ser um enigma, e ainda assim, um enigma que carrega um feito poderoso. Nos dias de Shamgar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos tortuosos. Juízes, capítulo 5, versículo 6. Esse versículo poético, parte do Cântico de Débora, nos dá um detalhe adicional. Os dias de Shamgar foram tempos de insegurança, em que os caminhos estavam perigosos e o povo evitava viajar. Isso reforça que sua atuação foi em meio a uma profunda crise nacional, onde o medo e a opressão dominavam. Mas quem de fato era esse homem? O texto nos diz que Shamgar era filho de Anate. Isso tem despertado debates entre estudiosos. Anate pode ser simplesmente o nome de sua mãe, o que já seria incomum, pois os homens eram normalmente identificados pelo nome do pai. Outra possibilidade mais intrigante é que o nome esteja relacionado à deusa Anate, uma divindade guerreira da mitologia cananeia. Isso levou alguns estudiosos, como o arqueólogo William F. Albright, a sugerirem que Shamgar talvez não fosse israelita de sangue, mas um estrangeiro ou alguém de origem mista, e ainda assim usado por Deus. Se isso for verdade, estamos diante de algo ainda mais extraordinário. Um possível estrangeiro se tornando instrumento de libertação para o povo de Israel. Isso não seria novidade para Deus. Lembremos de Raabe, de Ruth, ou mesmo dos magos do Oriente na história de Jesus. O Senhor é soberano para usar quem quiser, quando quiser e como quiser.
Outra hipótese é que Shamgar fosse de uma região fronteiriça, onde nomes com raízes cananeias eram comuns. Isso explicaria tanto o nome quanto sua familiaridade com a cultura dos filisteus, talvez até mesmo com seus padrões de guerra. O fato de usar uma aguilhada como arma pode indicar que ele não tinha acesso a armamentos convencionais, mas sabia exatamente como transformar o ordinário em instrumento de batalha. E ainda assim, o texto bíblico é silencioso quanto à sua linhagem tribal. Ao contrário de outros juízes, que têm genealogias e contextos extensos, Shamgar surge apenas como uma ação, não como uma biografia. Sua função é clara: libertar. Não importa se ele era de Judá, Benjamim ou sequer era israelita. O que importa é que ele respondeu ao chamado. Isso carrega um significado profundo. Para ser usado por Deus, não é necessário ter sobrenome, currículo ou reconhecimento humano. Basta ter disposição. Enquanto muitos esperavam um guerreiro bem armado, Deus levantou alguém improvável, com uma ferramenta comum, num tempo de escuridão. Se você acha que não tem as credenciais certas para fazer algo grandioso, lembre-se de Shamgar. Ele não tinha fama, não tinha espada, mas tinha fé. E isso foi o suficiente para mudar a história de uma nação. Fique até o fim, que temos uma revelação que vai te surpreender. Vamos seguir? Às vezes, os detalhes que parecem insignificantes são os que escondem os maiores mistérios. No caso de Shamgar, esse detalhe é a aguilhada de boi, a ferramenta que se tornou arma nas mãos de um homem comum, transformada por Deus em um instrumento de libertação. Mas o que é, afinal, uma aguilhada? A aguilhada é um bastão comprido, geralmente feito de madeira dura, com cerca de 2 a 3 metros de comprimento. Uma das extremidades é afiada ou reforçada com ferro, usada para estimular bois durante o arado. A outra ponta, às vezes achatada ou com forma de pá, servia para limpar o arado da terra acumulada. Era uma ferramenta do dia a dia para qualquer agricultor, algo tão comum quanto uma enxada ou um cajado. Agora imagine a cena: Shamgar, sozinho, cercado por 600 inimigos armados, sem espada, sem armadura, sem escudo. Tudo o que tem em mãos é um instrumento de lavoura. Mas ali, naquele momento, o céu se curva à terra e Deus transforma um pedaço de madeira em arma celestial. Isso nos remete a outros momentos bíblicos de improviso sagrado. Moisés levantando uma vara simples para abrir o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 16. Davi usando uma funda e pedras contra um gigante armado. 1 Samuel capítulo 17. Jesus curando com lama feita no chão. João capítulo 9, versículo 6. E agora, Shamgar com uma aguilhada. Deus tem prazer em usar o simples para confundir os sábios e o fraco para envergonhar o forte. E Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Isso nos mostra que o verdadeiro poder não está no instrumento, mas na mão que o maneja, e principalmente em quem direciona essa mão. Segundo o arqueólogo israelense Amihai Mazar, durante escavações em áreas rurais da antiga Canaã, foram encontradas ferramentas agrícolas semelhantes à aguilhada descrita, com pontas reforçadas em metal. Elas não eram projetadas como armas, mas podiam causar danos sérios em mãos treinadas. O que Shamgar fez, do ponto de vista prático, seria considerado insano, mas do ponto de vista espiritual, foi glorioso. Ele enfrentou 600. O número pode ser literal ou simbólico, não sabemos ao certo. Mas o fato é que o autor bíblico quis destacar um feito extraordinário. Algo tão impactante que não precisava de mais versos, apenas de uma linha eterna gravada na palavra. Esse número também tem peso simbólico. 600 era a mesma quantidade de carros de guerra de Faraó, Êxodo capítulo 14, versículo 7. Também é associado à plenitude da força militar humana. Shamgar, sozinho, enfrentando o equivalente a um exército. Isso nos ensina que, com Deus, 1 vale mais que 1000.
E aqui entra uma lição fundamental para nós. O que é a sua aguilhada? Pode ser uma habilidade que você julga pequena. Pode ser sua voz, seu talento com as mãos, seu dom de cuidar de pessoas, ou sua história de dor, que Deus quer transformar em testemunho. Deus não precisa de armas. Ele precisa de disponibilidade. Quando Shamgar segurou aquela aguilhada, ele não a usou com medo, nem hesitação. Ele a empunhou com intenção. Isso é fé em ação. Fé não é ausência de medo. É coragem apesar do medo. É saber que a batalha não é sua, mas do Senhor. E talvez a pergunta não seja: como Shamgar venceu 600? Mas sim, o que Deus pode fazer com o que eu já tenho nas mãos? Se você entregar o pouco que tem, Ele fará muito. Se você estiver disponível, Ele será presente. Se você confiar, Ele agirá. Shamgar não esperou armas, não pediu reforços. Ele apenas agiu. E é esse tipo de fé que o céu aplaude. Para entender o tamanho da vitória de Shamgar, precisamos olhar mais de perto para o inimigo que ele enfrentou, os filisteus. Esse povo não era qualquer adversário. Eles eram o equivalente a uma potência militar da época, um inimigo temido, feroz, com armamento superior e estratégias de dominação sistemática. Enfrentar um filisteu, armado com espada e escudo, já seria um desafio. Agora imagine enfrentar 600 deles, sozinho, com uma simples aguilhada de boi. Mas quem exatamente eram os filisteus? Historicamente, os filisteus são associados aos chamados povos do mar, que migraram para a região costeira do Mediterrâneo Oriental por volta do século XII a.C. Essa teoria é amplamente defendida por arqueólogos como Trude Dothan e Seymour Gittin, que estudaram profundamente os sítios arqueológicos de cidades filisteias como Asdod, Gaza, Ascalon, Ecrom e Gate, as 5 principais cidades que formavam a Pentápole filisteia. Essas cidades eram fortemente urbanizadas, com muralhas, centros de produção de cerâmica refinada e, o que mais os destacava, domínio da metalurgia do ferro. Enquanto os israelitas ainda usavam ferramentas de bronze ou pedra, os filisteus produziam armas de ferro, o que lhes dava uma vantagem tática devastadora. O livro de Juízes não fala diretamente sobre o armamento dos filisteus, mas o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, revela: Ora, em toda a terra de Israel não se achava ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Ou seja, os filisteus não apenas tinham armas melhores, eles controlavam a produção de armas e impediam que os israelitas tivessem acesso ao mesmo nível de tecnologia militar. Essa era uma forma de manter o povo subjugado, dependente, fraco e dominado. Culturalmente, os filisteus também se opunham aos valores israelitas. Enquanto o povo de Deus era chamado à santidade, à simplicidade e à adoração ao único Senhor, os filisteus cultuavam deuses como Dagon, cujos templos eram centros de idolatria, banquetes e rituais muitas vezes violentos. Eles não eram apenas inimigos territoriais, eram oposição espiritual. Além disso, os filisteus eram mestres da guerra psicológica. Eles intimidavam, ameaçavam, espalhavam medo. E o medo, como sabemos, paralisa. Foi assim que conseguiram fazer com que os caminhos cessassem, como lemos no Cântico de Débora, Juízes capítulo 5, versículo 6. O povo de Israel já não andava mais livre, estavam com medo de sair de casa. A presença filisteia sufocava a vida cotidiana. E nesse cenário, Deus levanta Shamgar. Agora, entenda o contraste. De um lado, uma cultura militarizada, fortificada, com exércitos e armas de ferro. Do outro, um homem rural, talvez um agricultor ou boieiro, com uma ferramenta improvisada. Um homem sem nome de grandeza contra 600 guerreiros. Isso é o que chamamos de batalha impossível. Mas o impossível é exatamente onde Deus gosta de agir. Esse conflito também nos traz uma leitura espiritual importante. Os filisteus representam mais que um povo inimigo. Eles simbolizam tudo aquilo que nos oprime, que nos intimida,
que nos faz sentir pequenos e impotentes. Medos, dívidas, doenças, inseguranças, pecados antigos, vícios. Tudo isso pode se tornar um exército filisteu, marchando contra você. Mas a Bíblia diz em Salmos capítulo 144, versículo 1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Shamgar não precisou treinar em quartéis. Ele não foi ungido com óleo diante da multidão. Ele apenas creu. E Deus adestrou suas mãos, mãos que guiavam bois para esmagar o inimigo. E você, o que tem em suas mãos? Mesmo que pareça pouco, entregue a Deus, pois com ele o pouco se torna flecha, espada, lança, chave de libertação. E lembre-se, os inimigos que hoje zombam de você, amanhã verão a glória de Deus se manifestar na sua história. Há momentos na história em que o improvável se levanta contra o impossível. E a única explicação é a mão invisível de Deus agindo em cena. Shamgar foi um desses momentos. Depois dele veio Shamgar, filho de Anate, o qual feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 3, versículo 31. Um versículo, uma linha, mas, por trás dela, um mar de fé, coragem e poder. O texto não traz detalhes sobre o lugar exato da batalha. Nenhum vale é nomeado, nenhuma colina, nenhum exército de apoio. Tudo o que sabemos é que era um homem só. Não há indicação de que tenha havido estratégias militares, armadilhas ou emboscadas. A narrativa bíblica opta pelo silêncio. E esse silêncio grita. Ele grita que não foram as técnicas, não foram as armas, foi Deus. Pense nisso, 600 soldados armados, treinados, hostis e um único homem rural, possivelmente sem nenhum treinamento militar, armado apenas com uma ferramenta de lavoura. Essa matemática não faz sentido na lógica humana, mas a lógica do céu não é regida por números, ela é movida pela fé. A vitória de Shamgar se junta à galeria dos feitos impossíveis que só podem ser explicados por intervenção divina, como Gideão e os 300 contra milhares, como Davi contra Golias, como Elias contra os 450 profetas de Baal. Shamgar se junta a esse panteão de heróis improváveis, escolhidos por Deus, capacitados no momento certo. Imagine a cena: um campo, a poeira levantando, o som dos passos de 600 guerreiros se aproximando, os gritos de guerra dos filisteus. E ali está ele, com o cabo de madeira na mão, o coração acelerado, mas os pés firmes, porque há momentos em que ou você corre ou você fica, e Shamgar ficou. Ele não teve tempo de fazer promessas, não teve tempo de reunir o povo, ele apenas agiu. Esse tipo de coragem não nasce do acaso. Ela brota da intimidade com o Deus vivo. Não é o tipo de bravura que se aprende nos campos. É a fé vivida no cotidiano, forjada no silêncio, no trabalho árduo, na oração escondida. A Bíblia diz que ele feriu os filisteus. A palavra usada em hebraico, nakah, carrega o sentido de golpe fatal, de derrota definitiva. Não foram apenas empurrões ou intimidações. Foram golpes precisos, decisivos. A batalha foi real e a vitória foi absoluta. E não podemos esquecer o final do versículo. Ele também libertou a Israel. Não foi só um ato isolado de bravura. Não foi só uma vitória pessoal. O que Shamgar fez mudou o destino da nação. Esse trecho é curto, mas revela a essência do papel de um juiz: libertar o povo da opressão. E o mais impactante, tudo isso com um instrumento comum. Quantas vezes nós esperamos as condições ideais para agir? Quantas vezes adiamos uma decisão, esperando estar mais preparados? Shamgar nos mostra que o momento de agir é agora, com o que temos, com quem somos e com Deus ao nosso lado. Historicamente, o nome de Shamgar aparece pouco. Não há cânticos dedicados a ele como há para Débora. Não há relatos longos como os de Gideão ou Sansão.
E, no entanto, uma única linha foi suficiente para colocá-lo entre os grandes libertadores de Israel. Porque no reino de Deus, o que importa não é o tamanho do feito, mas a obediência. O que importa não é a fama, mas a fé. O que importa não é o holofote, mas o propósito. Talvez você esteja lutando uma batalha que parece desproporcional. Talvez seus filisteus estejam gritando forte demais. Mas lembre-se, você mais Deus é igual à maioria absoluta. Você pode não ter a armadura, pode não ter o exército, mas se tiver fé, coragem e disposição, o céu inteiro luta por você. Fique até o fim, que temos uma revelação que vai te surpreender. O que faz de Shamgar uma figura tão poderosa na narrativa bíblica não é a espada que ele carregava, mas a simplicidade da sua ferramenta e a imensidão do Deus que o enviou. Ele não era rei, não era sacerdote, não era profeta. Ele era um homem comum, mas Deus não precisa de gente extraordinária. Ele transforma o comum em extraordinário. Essa é uma mensagem que ecoa em toda a Escritura. Desde Moisés com um cajado nas mãos até Davi com uma funda e pedras. Desde a viúva de Sarepta com um punhado de farinha, até o menino que entregou 5 pães e 2 peixes. O Deus da Bíblia é um especialista em transformar o insignificante em instrumento de milagre. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, o apóstolo Paulo revela o coração dessa verdade. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezadas, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus escolheu Shamgar não porque ele era forte, mas porque ele estava disponível. Deus não estava procurando por currículo, estava procurando por coração valente. E isso fala diretamente conosco. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente? Quantas vezes olhou para o que tem nas mãos e pensou: isso não serve para nada? Quantas vezes disse: não sou ninguém? Mas Deus olha para você e diz: você é exatamente o que eu preciso. A aguilhada de boi de Shamgar é o símbolo de tudo aquilo que parece pequeno demais para fazer diferença. Mas quando você entrega o seu pequeno nas mãos de Deus, ele se torna uma arma de vitória. O Espírito Santo, ainda hoje, age com essa mesma lógica. Ele unge pessoas comuns, ele capacita os que se dispõem, ele levanta improváveis. E talvez, só talvez, Deus esteja levantando você para lutar uma batalha que ninguém mais vê, para salvar sua casa, para libertar sua comunidade, para abrir caminhos de esperança onde tudo parece escuro. Shamgar também nos ensina algo profundo sobre tempo. Ele surgiu entre 2 libertadores. O texto diz que veio depois de Ehude, e logo após, no capítulo 4, temos Débora. Mas é justamente ali, nesse entre, que Shamgar brilha. Ou seja, Deus não esquece dos intervalos, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando ninguém nota sua luta. Deus vê, Deus conta e Deus age. Na Bíblia, nomes como Moisés, Elias, Paulo e Pedro aparecem com destaque, com longas narrativas e milagres registrados. Mas nomes como Shamgar provam que uma única ação de coragem pode ecoar por toda a eternidade. E o seu nome será lembrado porque você pode não ter uma espada, mas tem uma fé. Você pode não ter fama, mas tem propósito. Você pode não ter força, mas tem o Espírito de Deus. É hora de agir, de se levantar, de dizer: aqui está a minha aguilhada. Usa-me, Senhor. Se Shamgar tivesse olhado para sua ferramenta como apenas uma vara, como apenas uma extensão de madeira para guiar bois, nunca teria vencido os 600. Mas ele entregou o que tinha, e Deus transformou o simples em sobrenatural. E agora, a pergunta que ecoa para nós é direta, clara e profunda. O que há em suas mãos hoje? Talvez você não tenha uma espada, talvez não tenha uma plataforma,
Talvez não tenha dinheiro, influência ou sequer uma posição de liderança, mas você tem algo. E Deus sabe o que é. Você tem sua voz? Ore, louve, pregue, compartilhe. Você tem tempo? Visite, ouça, sirva. Você tem um celular? Use-o para semear o evangelho em grupos, redes sociais, mensagens privadas. Você tem uma bicicleta, um carro ou mesmo 2 pés saudáveis? Vá até onde for necessário para levar esperança. Deus nunca pede o que você não tem. Ele pergunta como perguntou a Moisés em Êxodo capítulo 4, versículo 2. O que é isso na tua mão? A vara de Moisés abriu o mar. A funda de Davi derrubou o gigante. A aguilhada de Shamgar derrotou 600 inimigos. E o que você tem nas mãos pode se tornar a chave para um milagre, se você entregar nas mãos certas. Em um estudo de liderança cristã contemporânea, o pastor e escritor John Maxwell fala sobre a zona de conforto como o lugar onde os sonhos vão morrer. E ele afirma: você não precisa estar preparado para obedecer. Você só precisa estar disposto. Shamgar não tinha exército, não tinha treinamento, mas ele tinha disposição. E essa disposição moveu o céu. Hoje, estamos cercados de gigantes modernos. A violência cresce, a fé é ridicularizada, o medo domina corações, a imoralidade se alastra, e muitos estão esperando um grande herói que venha de fora. Mas, e se o herói for você? Se você acredita que Deus ainda levanta pessoas comuns, então entenda que você é um candidato perfeito. Não espere o cenário mudar. Seja você a mudança. A grande lição prática da vida de Shamgar é: comece com o que tem. Não espere estar forte. Não espere o momento certo. Não espere que outros façam. Deus está dizendo: eu te dei o necessário. Agora vai. E mais, Shamgar não se promoveu. Ele não buscava glória. Ele buscava libertação. Isso nos mostra que toda vitória que nasce da obediência tem como objetivo principal abençoar o coletivo. Sua vitória não é só sua. Sua libertação vai abrir portas para outros. Seu testemunho será a arma de alguém amanhã. Por isso, olhe agora para suas mãos. Ore, pergunte, escute. Senhor, o que tenho é pouco, mas é teu. Usa-me. E prepare-se, porque quando você entrega, Deus transforma. É curioso que uma figura tão impactante como Shamgar, capaz de derrotar 600 filisteus com uma simples aguilhada de boi, receba tão pouco espaço nas Escrituras. Apenas um versículo menciona sua façanha. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Por que tão pouco? Para responder, precisamos compreender o estilo e propósito do livro de Juízes. Esse livro não é uma biografia detalhada, mas um registro das eras de libertação e opressão do povo de Israel durante o período entre Josué e o estabelecimento da monarquia. Muitas vezes, os relatos são sucintos, focando no que Deus realizou por meio dos homens, mais do que nas biografias pessoais. Além disso, muitos estudiosos da Bíblia, como Walter Brueggemann e Adele Berlin, enfatizam que o livro de Juízes funciona como uma narrativa cíclica. Israel peca, sofre opressão, clama a Deus, é libertado por um juiz e então o ciclo recomeça. Shamgar aparece justamente nesse ciclo, como um respiro entre histórias maiores, uma figura de transição. Outra explicação está na tradição oral. Antes da redação definitiva, muitas histórias foram transmitidas oralmente e nem todas tiveram a mesma riqueza de detalhes preservados. Shamgar pode ter sido uma figura real, lembrada pela façanha, mas sem muitos detalhes para contar. No entanto, essa brevidade também é uma mensagem poderosa. Às vezes, Deus usa pessoas que não buscam destaque, não escrevem livros, não comandam exércitos vastos, mas fazem o que é necessário, no silêncio, no anonimato, para trazer vitória ao seu povo. O arqueólogo Trude Dottan aponta que a simplicidade da narrativa pode refletir a humildade do personagem e do tempo em que viveu. A ferramenta improvável, a vitória inesperada, tudo isso reforça o tema bíblico.
Não importa o quão grande ou pequeno você seja, Deus pode te usar para mudar a história. Portanto, a pouca informação sobre Shamgar não diminui sua importância. Pelo contrário, mostra que, mesmo as ações mais simples, quando guiadas por Deus, têm peso eterno. Quer saber o que essa história pode transformar em sua vida? Continue conosco no próximo capítulo. A história de Shamgar é um lembrete poderoso. Deus não se impressiona com armas ou forças, mas com a fé e a obediência de um coração disposto. Mesmo que você se sinta pequeno diante dos desafios, mesmo que o que você tem pareça insuficiente, lembre-se que a força de Deus se revela na fraqueza humana. Shamgar não foi um herói comum. Ele foi um instrumento nas mãos do Criador. Uma prova viva de que o improvável se torna possível quando Deus está no controle. Hoje, talvez você enfrente batalhas que parecem gigantescos filisteus. Talvez a aguilhada que você segura pareça insignificante, mas quando você coloca nas mãos do Senhor o que tem, Ele multiplica, transforma e te torna mais do que vencedor. Não espere as condições perfeitas. Não espere que outros façam. Seja a voz, seja a mão, seja a vitória que o mundo precisa ver. Se você sentiu seu coração arder com essa história, se a coragem de Shamgar inspirou você a dar o próximo passo, não deixe essa chama apagar. Levante-se com fé, lute com coragem, confie na providência divina. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe seu like e comente aqui o que essa história despertou em você. Seu apoio nos ajuda a levar mensagens como essa para mais pessoas. E se você deseja ajudar ainda mais, seja nosso parceiro. Clique no botão, seja membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Obrigado por ficar até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.